Renner, que ajuda a gente a organizar esse nosso agradecimento a, a RNP, na figura do Paulo. Paulo Lopes sempre incentivou esse grupo aqui. E damos continuidade aqui aos trabalhos, né? Eu represento aqui outros coordenadores, então, além de mim, nós temos aqui também o Paulo Marques, Bansolini e Mazzocini, o Marco Antônio Gutierrez, e o Ivan Pisa, respectivamente da USP Ribeirão, do INCOR, da Unifesp. E a ideia hoje eu vi aqui do professor Gustavo, né? Então, Gustavo, por favor, depois você complementa. Gustavo também é meu colega de USP aqui, ele é do departamento de farmácia, professor associado. E ele tem uma formação múltipla, né? Pelo que eu pude ver aqui, Gustavo, como eu disse, complementa, né? De passagens, pós-doutorados e formação no exterior. Também tem um papel importante, né? Como um líder aqui de entidade de classe, Sociedade Brasileira de Química, e eu vou deixar ele, como eu tinha falado antes, ele se apresentar, que vai ser melhor do que eu. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade e o palco é seu aqui. A nossa intenção é sempre abrir para uma forma mais de diálogo no final. E passo aqui a palavra ao professor Gustavo, depois peço aí ao Iene que faça a moderação das perguntas. Sempre tem pergunta que o pessoal escreve, às vezes faz pergunta com o microfone aberto. Mas é isso, muito obrigado e bem-vindo aqui ao SIG Dias. Eu que agradeço, doutor Edson, aí pela apresentação, né? Agradeço o convite do SIG de Ciências de Dados e Inteligência Artificial em Saúde. É um prazer imenso para mim estar aqui. Só vou falar um pouquinho aqui brevemente, para a gente também não tomar muito espaço, a gente falar das partes mais interessantes, né? Sou farmacêutico, trabalho na Universidade de São Paulo com química medicinal, utilizando ferramentas computacionais para planejamento e elucidação de mecanismo de ação de compostos bioativos. Me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fiz mestrado, doutorado aqui na USP, tive um período nos Estados Unidos, na Universidade do Novo México, voltei, depois eu fiquei em São Carlos, na Universidade de São Paulo também, na física, como pós-doutorado, e agora estou aqui como docente já faz alguns anos, né? Então, vou falar um pouquinho agora, vou começar a apresentar minha tela aqui. Posso, Werner? Posso? Então, vamos compartilhar aqui, né? Só me fala se está tudo ok, tá? Então, vamos lá. Então, iniciando aqui, né, eu trouxe um pouquinho sobre essa temática das perspectivas de futuro na descoberta de fármacos por inteligência artificial. É uma das linhas que a gente vem utilizando aqui no grupo, né, como a IA, como ferramenta base para algum, alguns processos de predição de atividade, entre outras coisas. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho, né, de onde vem essa descoberta de fármacos, né? Eu coloquei essa figura aqui, que é uma figura ilustrativa do que a gente tem sobre a IA, né? Então, o desenvolvimento de fármacos, ele envolve não só a descoberta, né, o desenvolvimento, aqui a gente pode falar da descoberta, que é identificar uma molécula que tem atividade, né? Depois vem todo o desenvolvimento, a parte de formulação, farmacotécnica e outros. E depois a gente vai para os ensaios pré-clínicos, para a prova de conceito da atividade, os ensaios clínicos, né? O processo regulatório que vem das agências que vão regulatórias, como a gente viu aí há pouco tempo, as questões da Anvisa, FDA e outros, né? Depois a gente tem o monitoramento pós-marketing para realmente ver se não tem problemas posteriores ou coisas assim. Então, o desenvolvimento de um fármaco ele não fica só ali na descoberta, né? É bem maior que isso. E eu trouxe essa tela que eu acho bastante interessante, que eu vou ver se eu consigo colocar um pointer aqui, ó, né? Não, não consegui não. Peraí que eu vou tentar, não deu certo. Apontador, isso. Aqui, né? A gente vê aqui então duas fases muito distintas do planejamento do processo de desenvolvimento de fármacos. A primeira, que é essa fase pré-clínica, né, onde a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar com pessoas de diversas formações, que se a gente for falar na academia, a gente
muitas vezes não pensa na parte de marketing e parte financeira, mas pensando na indústria farmacêutica, isso, claro, que está em primeiro lugar, né? Então a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai definir um problema, vai ver qual a doença necessita, e as pessoas de áreas como biologia, farmacologia, química, física, entre outros, que vão chegar a uma molécula bioativa, né? Esse composto vai passar por os ensaios pré-clínicos, como eu falei, que vão ser ensaios ou in vitro, né, em culturas celulares, e depois ensaios em animais, para ter essa prova de conceito, que é aí vai para uma primeira proteção aqui, né? A patente dessa molécula, mostrando que ela funciona, nesses casos ainda não em humanos, mas passando depois para a fase de síntese em larga escala, ou seja, você tem que produzir essa molécula em quantidades suficientes para administrar para outras, para o ser humano e em quantidades maiores, número maior de pessoas. Vocês imaginam que no laboratório a gente faz 5, 10 miligramas, aqui você precisa de quilos, né? Passando para a fase um, que é o estudo de efeitos de toxicidade, depois eficácia, depois outros efeitos de farmacocinética, novamente aqui uma aprovação e a fase 4 que é do farmacovigilância, que é onde a gente está acompanhando os efeitos ao longo do tempo. Todo esse processo ele é longo, como vocês podem imaginar, né? Então a gente tem aqui ó, que cada 10 mil compostos que chegam aqui nessa primeira etapa da pré-clínica, apenas um vai se tornar fármaco. Ou seja, tem muita perda nesse caminho. E o tempo ele vai de 12 a 24 anos, gastando em torno de 1,5 bilhão de dólares. Ou seja, é um valor muito grande para isso. Onde entra a inteligência artificial aí? Minimizar tempo e custo utilizando métodos automatizados para se chegar a essa molécula, para fazer um plano experimental mais rápido, para pesquisar novos alvos bioquímicos e outras coisas que a gente vai falando ao longo dessa apresentação. Só mostrando aqui, né, no ano passado, o FDA aprovou aqui, ó, 34 pequenas moléculas, novas entidades químicas e 16 compostos biológicos ativos. Tá? Então é um número que vai mantendo-se constante ao longo desses anos, para vocês verem. Tá? Mas não é um número enorme de novas moléculas. Isso aqui envolve reposicionamento, novas formulações, entre outras coisas, tá? E aqui você tem as áreas, né, os tipos, então oligonucleotídeos, pequenas moléculas, proteínas, e além disso, quais são as áreas, né? Então a gente tem aqui, ó, que oncologia é o maior número de fármacos, então 27 que foram, né, em oncologia. Você tem depois dermatologia, cardiovascular, entre outras áreas, mas a gente vê que a oncologia aqui, né? A gente fala muito hoje em uma medicina individualizada, mas nesse caso não seria, seriam fármacos de uma maneira geral, tá? E aí, o que é esse espaço químico, né? Por que eu trouxe para vocês? O espaço químico é onde tem todas as moléculas possíveis. Esse espaço químico, ele é destacado, é dito entre 10 a 60 moléculas. Isso seria um número maior de moléculas do que todas as moléculas de água dos oceanos. Então, dentro desse espaço químico, qual a possibilidade da gente achar uma molécula que tenha realmente uma atividade biológica para aquele fim que nós queremos? Esse aí é o grande desafio do químico medicinal, né? Chegar a uma molécula bioativa que tenha eficácia e que não seja tóxica ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é o nosso grande desafio. Tá? E como assim, essa cronologia, né? Como que isso evoluiu assim, para a gente chegar a essa questão da inteligência artificial nos dias de hoje? Se a gente olhar aqui, né, tem uma evolução científica aqui que vai acompanhando a química orgânica, farmacologia, bioquímica, físico-química orgânica, química computacional, biofísica. Se a gente for pensar em todas essas áreas do conhecimento aqui, chegando ao fim, né, que é um novo fármaco, aqui com a farmacologia e a química orgânica se produzia muitas moléculas, mas a farmacologia, antes dos anos 60, os testes eram somente em animais. Então, você não tinha ensaios automatizados, os animais morriam, você tinha contaminação, várias coisas que impediam, que dificultavam a chegada ao novo fármaco. Com avanços em bioquímica, foi possível
fazer ensaios celulares, posteriormente, com a biologia molecular aqui, né, ensaios enzimáticos, produção de proteínas no laboratório. Tá? E aqui outras coisas, como a físico-química orgânica, que permitiu que se estudasse a solubilidade desses compostos, e entre outras coisas. Com toda essa evolução, chegamos aqui nos anos 2000, né, com o uso da biologia molecular e com os ensaios em massa, que nós chamamos do High Throughput Screening, que é o teste de milhões de moléculas para um único alvo bioquímico que seria relacionado a uma patologia. Então, atualmente, nós diríamos que as ferramentas de biologia estrutural e ferramentas computacionais, elas estão totalmente ligadas à descoberta de novos fármacos. Juntamente a isso, nós temos aqui, né, o que nós chamamos do planejamento racional. Tá? Às vezes parece pedante para quem não é da área de química medicinal falar em planejamento racional, mas o planejamento racional é dito quando nós partimos, quando nós estudamos as bases moleculares da terapêutica. Tá? Passando a isso, surge a interação com a inteligência artificial. O volume de dados produzido, o volume de informações crescentes a todo momento, nos permite, né, utilizar ferramentas de inteligência artificial para fazer uma busca em bancos de dados gigantescos e, com isso, se chegar mais rapidamente a esses nossos compostos bioativos. Se vocês olharem aqui, eu coloquei mais ou menos a mesma sequência de fatos, só que chegando aqui, né, a inteligência artificial. Dentro de cada um desses quadrinhos aqui com estrutura, eu tentei elucidar para vocês cada fase disso. Então, a gente tem aqui, né, os fármacos descobertos aí até a década de 60, nós temos aqui a morfina, que é um opiáceo, penicilina, entre outros. Depois a gente tem outros aqui sintéticos, né? Temos atorvastatina, e aqui outros assim, como até os fármacos bem modernos que são utilizados aí nos dias de hoje, que tiveram a influência do computador, mas ainda não de inteligência artificial. E como surge, né, a inteligência artificial? Como a inteligência artificial chega aqui? Então a gente vê aqui, né, aquele primeiro momento que eu mostrei para vocês, de 12 a 24 anos. Então, no ano de 2019, foi um boom na área quando uma notícia, né, que uma startup do MIT tinha conseguido chegar a sintetizar e validar um fármaco em 46 dias usando a IA. Né? Isso foi motivo aqui em diversas publicações da área, todo mundo ficou impressionado. Né? Apenas 46 dias, e já se disseram, não, agora a gente vai chegar a uns fármacos. Porém, isso não é uma verdade absoluta. O que acontece aqui, né, o inibidor de quinase que eles conseguiram, e eles conseguiram sim fazer uma triagem a partir de um banco de dados de compostos que eles conheciam, ver qual era o melhor. As ferramentas de inteligência artificial identificaram quais eram as melhores alternativas, e a partir disso eles chegaram num composto que foi testado em ensaios celulares, mas não chegaram ao fármaco, né? Porque a experimentação em vivo e. Oi? Não? A experimentação em vivo e as outras etapas, né, de segurança, eficácia, elas ainda são necessárias. Tá? Então, claro, vamos aumentar o tempo, mas nunca fugindo da parte de experimentação que se faz necessária. Mostrando para vocês aqui, né, então aqui ó, a gente tem quantas moléculas chegaram em fase clínica que tiveram intervenção de inteligência artificial. Então, a gente tem aqui, ó, aqui em 23, 45 compostos em fase 1, 19 em fase 2, aqui está 6, na verdade, são 2 apenas em fase 3 e apenas um, que é um anticorpo monoclonal, que foi aprovado. Ou seja, é muita coisa que se chega para se chegar no caminho de uma aprovação. Né? Aqui, como foram as etapas de inteligência artificial que eles foram
foram utilizadas. Por exemplo, descoberta de alvos, descoberta de pequenas moléculas, descoberta de anticorpos, vacinas, entre outras estratégias que podem ser utilizadas para isso, tá? E aqui só mostrando, né, então, quais são os caminhos de anticorpos, reposição das vacinas, e todas elas com essa limitação, né? A gente tem essa limitação da aprovação. Tá? Então, a inteligência artificial está entrando, sim. A gente tem trabalhos aqui de 2023, 2024 mostrando isso, mas ainda temos um gap, porque nesse mesmo artigo, né, eles falam que a comprovação na fase 3 ainda não tem dados suficientes para se dizer que esse fármaco vai chegar ao mercado. Tá? E aí, eu trouxe alguns exemplos de sucesso, né, na verdade, para a gente conversar sobre. E o primeiro exemplo de sucesso é uma molécula que foi descoberta com a utilização de IA para bactérias multiresistentes, né? Então, conhecidos como ESCAPE, né, que temos aí Escherichia coli, Staphylococcus, Klebsiella, entre outros micro-organismo aqui, tá? Não vou ficar falando sobre, e eles têm ação em várias infecções, né? E se tornam um problema que a gente sabe que são essas bactérias multiresistentes. E como foi feito isso? Através de um estudo de deep learning, né? Então, com várias etapas aqui, né? Utilizaram uma biblioteca de compostos com mais de 107 milhões de compostos, e pelas características que a molécula teria que ter para ser ativa contra esses micro-organismos, eles chegaram aqui a um fármaco, uma molécula que tinha características de antidiabético, né? Ele teria ação nesse JLK aqui, e eles deram um nome por Alacin, mas se baseando aqui no AL 9000, oriundo aí da Odisseia 2001, uma Odisseia no Espaço, né, que ele por ter o uso de inteligência artificial. Então aqui nós vemos que mostrando que ele foi ativo em vários desses micro-organismos com uma concentração inibitória bastante razoável, e foi o primeiro antimicrobiano desenvolvido por IA. Então vocês veem que foi um processo, né, que envolveu diversas etapas, mas que o início da seleção desse composto se deu por inteligência artificial. Tá? Um outro composto é esse que ainda está com a sigla, ele ainda não tem nome, mas ele é utilizado para problemas de fibrose pulmonar, né? E ele está aqui, agora está em fase clínica também, e neste caso aqui foi utilizado a inteligência artificial em duas etapas. Primeiramente, para a descoberta do alvo, ou seja, eles utilizaram o que nós chamamos de quimiogenômica para ver qual era o caminho bioquímico que teria que se interferir para ele ter ação, e depois um algoritmo generativo aqui de química para se construir a molécula da maneira com que ela poderia agir. Né? A partir disso foi para a síntese química, os ensaios in vitro, ensaios de validação, ensaios em modelo de fibrose pulmonar animal, provando depois qual era o alvo real que essa molécula atuaria. Ou seja, esse aqui é um outro exemplo de sucesso que nós teríamos aí. Né? Existem alguns outros das fases clínicas, eu trouxe dois aqui para a gente ver como isso funciona, e vocês veem, né, são várias etapas. Então, aqui nesse caso, por exemplo, foram duas etapas utilizando os dados de inteligência artificial. Aqui, né, nos dados para identificação do alvo, você usa alvos de metabolômica, várias ômicas aí, né, proteômica, transcriptômica, e aqui os dados de química generativa são basicamente um processo de aprendizado de máquina para reconhecimento de perfis. Tá? E aí o que gosto muito, né, a gente o pessoal falou que quem indicou foi o Helder. O Helder, às vezes, a gente tem várias conversas muito interessantes sobre isso, porque o Helder defende muito e eu critico um pouco a IA. Né? E aí tem esse filme aqui, não sei se todo mundo teve oportunidade de assistir, mas uma coisa interessante desse filme é essa frase aqui, né? Que se você não está pagando pelo produto, você está sendo o produto, né? Então a todo momento, a gente está sendo
um produto que essas máquinas, essa inteligência artificial está utilizando para usar nossas informações. Isso é ruim? Depende do ponto de vista. No caso de planejamento de fármacos, é interessante a gente saber e ter essas informações corretas para utilizar. Em outros casos, aí vai a gente ficaria horas aqui discutindo esse assunto, né? E aqui, qual o espaço da inteligência artificial na descoberta de fármacos, né? Então a gente tem, começando aqui pela predição das estruturas de proteínas, né? Então a gente tem sequências de aminoácidos, usando técnicas de IA, você vai chegar a uma estrutura tridimensional de proteínas. Não por um acaso, foram os 3 ganhadores do Nobel de Química do ano passado. Né? A gente tem o AlphaFold, que é um programa super conhecido que faz isso, que foram de um dos ganhadores. Né? O outro é o Rosetta, que é do David Baker, lá da Universidade de Seattle. A gente pode chegar a candidatos a fármacos a partir do conhecimento de estruturas e das características dessas estruturas. Né? Como foi feito lá no primeiro exemplo do Alacin, eles sabiam quais eram as características que tinham atividade. Então, eles usam o reconhecimento desses padrões para gerar novas moléculas candidatas a fármaco. Tá? Também ver a interação dessas pequenas moléculas com os alvos. Então, através do que nós chamamos de algoritmos de docking, né, da interação ligante-receptor, você faz um processo de reconhecimento, de aprendizado de máquina, para ver quais as porções devem interagir, e a partir disso você encontra quais são os melhores candidatos. E o outro, que é o mais, eu acho que o mais usado, acredito, e a literatura nos traz isso, é a predição de atividade, de afinidade com alvos ou de propriedades biológicas, tá? Que a partir também do reconhecimento de padrões conhecidos, de bancos de dados com toxicidade, por exemplo, você pode chegar a predizer isso para novas moléculas, novas estruturas químicas. Então, só para a gente entender aqui, né, eu falei para vocês, isso aqui usa aprendizado de máquina. Então, dentro de que contexto a gente tem isso? Né? Então, a inteligência artificial, qualquer técnica que capacite a máquina a imitar a inteligência humana. Né? E dentro dela, nós temos o machine learning, que é algoritmos que possibilitam máquinas aprender com dados sem programação. E o deep learning, redes neurais com múltiplas camadas que assimilam tarefas e reconhecem as características a partir de dados. Então, aqui só viram, né? Então, a gente tem um pequeno conjunto de dados em machine learning. Então, você vai extração, você vai construir variáveis, ou seja, essas propriedades que caracterizam o seu banco de dados, faz uma classificação, uma regressão para predizer novas estruturas, novas propriedades ou coisas assim. Já no Deep Learning, você tem milhões, uma quantidade imensa de dados, você vai extrair essas variáveis, tem várias camadas, você pode combinar propriedades até a predição novamente. Ou seja, ambas a gente vai predizer novas propriedades, só que no Deep Learning você consegue utilizar uma quantidade de informações muito maior. Tá? E como as máquinas aprendem, né? Eu acho bastante interessante a gente dizer como as máquinas aprendem para a gente saber como a gente vai chegar. Né? Então a gente tem aqui os robozinhos, será que ele está ali? Ou será que a gente tem o Matrix, né? O pessoal que é mais novo talvez não conheça o filme. Ou a gente vê como essa máquina entende, que realmente um computador ele só entende 0 e 1. Um. Então essa combinação de 0 e 1, eles vão levar a informações que nos fomentem o conhecimento a respeito do nosso conjunto de dados. Tá? Então, eu fiz uma ilustração aqui bem simples para trazer a ideia, né? Que é assim, por laranjas, por exemplo. Então, você tem uma laranja que ela tem uma cor, o tamanho, a suavidade da casca e a dureza. E isso pode representar o quê? Se a laranja está madura ou não. Então, você tem bastante laranja grande, a casca está suave, ela está macia, ela vai estar madura. Se ela está aqui verde, pequena, rugosa, dura, ela não vai estar madura. Então, você tem essas combinações que são as propriedades relacionadas à sua laranja. Então, quando você tem aqui a tua variável dependente, o seu modelo ele vai depender aqui se ela está madura ou não. Então, partindo daqui, a gente usa a estatística com o modelo de machine learning.
usa uma quantidade absurda de laranjas, e a partir daqui a gente tem uma nova laranja. O modelo ele diz que a sua laranja é bastante laranja, é grande, tem a casca suave, é macia. O que a gente sabe? Que ela está madura. Tá? Então é mais ou menos isso, é um reconhecimento de padrões. E como a gente usa isso em química? Então eu peguei aqui a estrutura do ácido acetil salicílico e uma série de análogos. Então o que eu gero? Propriedades dessa molécula: peso molecular, doadores de ligação de hidrogênio, aceptores de ligação de hidrogênio, número de átomos de oxigênio, e a partir disso, né, a topologia dela, né? Então a área da superfície molecular, e a partir disso tudo eu consigo reconhecer várias estruturas que têm exatamente a molécula do ácido acetil salicílico na sua composição. Ou seja, a partir desse reconhecimento, dessa condição que a gente tem aqui, né, a gente consegue tá identificando esses perfis estruturais, tá? E aqui, então, como a gente usa esse aprendizado de máquina dentro do nosso contexto aqui, né? Então, a gente tem estruturas químicas, bancos de dados enormes dessas estruturas, geramos aqueles descritores, que são as propriedades, construímos modelos preditivos e fazemos triagens virtuais, ou seja, vemos quais moléculas servem para o nosso modelo ou não. Esses modelos eles são construídos a partir de dados de bioensaios com propriedades experimentais que validam o nosso modelo. Tá? E aí as moléculas triadas, ou seja, as mais promissoras, elas são testadas experimentalmente. Então aqui muito disso é jogado fora. Por quê? Porque elas não correspondem às características que nós selecionamos. Tá? E aí, quais os desafios, né, os principais desafios do uso da inteligência artificial na descoberta de fármacos? Primeiro, qualidade e integração dos dados. Os modelos tendem a aprender com viés, né? Porque se você não tem dados robustos e com a qualidade, com a qualidade suficiente, ou seja, se os dados experimentais que você pegou, eles não são confiáveis, por exemplo, você tem um modelo que não é confiável para predizer a atividade de novas moléculas, tá? Outro ponto, a integração entre a inteligência artificial e a biologia experimental. A gente muitas vezes pode gerar modelos maravilhosos que vai buscar moléculas que tendem a atuar, mas o que ele prediz não é adequado para o tipo de ensaio que você tem para aquilo ali. Então você tem que buscar parceiros que às vezes estão distantes e você não consegue utilizar. Desafios regulatórios e propriedade intelectual. Muitas vezes, né, você tem as barreiras, a gente vê muito isso, que a IA, ela muitas vezes não vai entender que essa molécula já foi protegida, por exemplo, e você tem uma patente envolvendo isso. Tá? Interpretação e explicabilidade. Isso aqui é muito comum no deep learning, porque você tem várias camadas e às vezes as coisas se perdem. Então o modelo ele não é explicável de uma maneira com que você consiga entender o seu resultado. Tá? Aqui a generalização limitada e a transferência, né, do conhecimento para outros modelos, limitações desculpa, aqui está em espanhol, limitações em modelar modelos complexos, ou seja, se você tem várias barreiras envolvidas, isso é muito difícil. O custo computacional e sustentabilidade, esse que nesse artigo eu acho que ele está um pouquinho atrasado, porque hoje a gente tem máquinas que conseguem gerar muitos dados. Eu diria isso até com os HPCs aí que nós temos o Santos Dumont, que é uma máquina que fica em Petrópolis, que tem capacidade muito grande. Nós temos um supercomputador na Unicamp e agora acabou de ser inaugurado um aqui na USP, então a gente consegue capacidade da máquina. É claro que isso existe uma fila, existe um prazo, mas é possível conseguir capacidade de máquina. É possível fazer no próprio laboratório? Às vezes não. Tem que buscar recursos externos. Tá? E aí eu trouxe aqui, entrando em alguns exemplos que eu trouxe do nosso grupo, esse foi um trabalho que a gente fez para ver como o chat GPT, né, que é um modelo
IA para linguagem podia nos ajudar em estudos de desenvolvimento de fármacos. E aí, olha só, nosso trabalho foi a capa dessa revista, tá? E aqui estão as vantagens que teriam, né? E as desvantagens. Então, o primeiro que ele pode ajudar, tradução e escrita científica, que a gente já sabe que o ChatGPT. Melhoria na geração de códigos. Quando a gente precisa de programação e você está com alguns erros, sim, o ChatGPT pode nos ajudar nisso. Visualização e análise de dados, ele também ajuda nisso. Limpeza e curadoria de banco de dados, esse ponto é muito importante. A curadoria ela é um ponto fundamental na seleção de compostos. Imagina um banco de dados com 3 bilhões de moléculas. Será que existem moléculas que são iguais? Será que tem moléculas com erros estruturais? Então, essa curadoria é bastante importante. Outra coisa é suporte ao uso de ferramentas de modelagem, também nos resolvem alguns problemas, e a formação para o treinamento, tanto de pessoal quanto de máquina. Porém, também existem erros. O que a gente chama de alucinação são dados incoerentes. Então, a partir dos dados que você alimentou o teu modelo, muitas vezes ele dá coisas que não têm nada a ver. Por exemplo, você está pedindo uma receita, está pedindo lá uma fórmula para um certo fármaco. Aí no meio daquilo ali ele bota um reagente que não faz sentido. Ou você está pedindo a receita de um pão e ele fala que vai 200 gramas de carne moída. Então são coisas que o programa responde sem ter uma lógica, tá? Falta de processamento multimodal, isso aqui com outros algoritmos sim, mas no chat GPT não é possível. Viés dos dados de treinamento, também você pode ter overfit de dados, coisas que são super que levam a erros, tá? Erros técnicos de interpretação e o impacto ético e social, mais uma vez, por não respeitar algumas barreiras, né, que nós, como seres humanos, entendemos claramente, por exemplo, dados, sugestão de ensaios que são eticamente não são viáveis, diz respeito a dados de pessoas, entre outras coisas, que se você não tiver com o modelo bem treinado, o chat GPT talvez não funcione. Então, esse é um exemplo do nosso trabalho que nós fizemos, mas eu vou mostrar para vocês alguns de seleção de moléculas que são bem mais interessantes e que levam ao uso direto da IA. Né? Então, esse trabalho é um trabalho do Rafael Belo, foi o trabalho de conclusão de curso dele, que a gente publicou, e ele utilizou uma técnica que é o QSAR, que é o Quantitative Structure Activity Relationship, ou seja, uma relação quantitativa entre as estruturas químicas e a atividade biológica. Então, vocês veem aqui que a gente tem vários modelos, né? E a partir desses modelos nós fizemos uma triagem para chegar a novas moléculas. Então, o que o Rafael fez nisso? Ele partiu aqui, só falando um pouquinho, né? Isso aqui a gente fez uma busca para moléculas que tinham ação em doença de Chagas, né? Que é uma doença extremamente negligenciada, problema de saúde pública mundial, pouco interesse por indústria farmacêutica, interesse comercial, por ser de países pobres, e a pesquisa basicamente acadêmica. Né? Então, o alvo que ele escolheu, no caso, foi a cruzaína, que é uma protease do T-cruzi, só mostrando aqui, né, onde que ela está. É uma proteína da família das cisteinoproteases, tá? Ela é presente em vários organismos, mas ela é bastante promissora no T-cruzi porque ela está envolvida com todos os estágios de evolução do parasita. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou vários sets de moléculas, né, que são uma busca na literatura por inibidores dessa enzima. Então, aqui você tem 33 compostos, 17 compostos, 17 compostos. Para quem trabalha às vezes, com ciência de dados, parece pouco, mas você conseguir 100 compostos que são testados da mesma forma, uma padronização em termos biológicos e químicos não é tão simples, é bem difícil. Tá? Então, a gente tem aqui, né, uma variedade biológica desses dados, padronização, fomos lá primeiro para os modelos que foram gerados. Então, a gente tem aqui, né, após filtrar os dados, chegamos a 61 compostos com uma atividade definida. Tá? Então, utilizamos aqui o Knime, né, que é uma plataforma. Tá? Ele gerou 1.444 descritores para essas moléculas, ou seja, as características delas em termos topológicos, geométricos, eletrostáticos, hidrofóbicos e estéricos, tudo isso para caracterizar
o nosso dataset e diferenciar uma molécula da outra. Tem todo aqui um workflow para a geração dos modelos, e aqui são os resultados. Então, vocês veem aqui, né? Eu não vou entrar nem ao mérito aqui, a gente tem Random Forest, Sample Tree, enfim, regressão linear, regressão polinomial, vários modelos utilizando o IA que foram gerados. E o que é interessante a gente ver são esses gráficos, né? Que isso aqui é o predito versus o observado. Então, a gente vê que o modelo está acertando relativamente bem, né? A gente vê isso aqui pelo nosso R quadrado, ó, sempre acima de, só alguns, esse aqui não foi bom, mas a maioria deles acima de 9, ou seja, mais de 90% de acerto das moléculas que foram treinadas aí. Então o modelo ficou bem relativamente bom para a gente tentar triar novas moléculas utilizando eles. Tá? Esse aqui também é um outro modelo. Nesse outro modelo, ele indica que em verde as partes da molécula que são favoráveis e em vermelho as partes que são desfavoráveis, ou seja, você consegue saber onde você pode mudar a estrutura química. E esse modelo também ele tem aqui, né, uma capacidade de correlação de 88, uma capacidade de predição de 84%, ou seja, um modelo bastante adequado também. Tá? Fizemos, além disso, modelos tridimensionais, que também utilizamos descritores, mas aqui tridimensionais. Aqui é só para mostrar que nós fizemos um alinhamento desses compostos com base na enzima, e aqui estão os modelos tridimensionais também, que eu vou só mostrando para vocês, e esses mapas, eles mostram quais as características podem ser mudadas. Aqui, estericamente, ou seja, em termos de volume, em verde é positivo e em amarelo é negativo, ou seja, aqui você tem que diminuir e aqui nessa região você teria que aumentar. E aqui em azul, eletronicamente positivo, em vermelho, eletronicamente negativo, mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Tá? Outros modelos aqui que indicam a mesma coisa, a gente vê também aqui ó, um modelo bem linear, bem adequado. E, por último, chegamos aqui, né, utilizando todos esses modelos, vimos quais eram os mais adequados e, a partir deles, utilizamos eles como filtro de uma biblioteca de moléculas in-house, ou seja, todas as moléculas que a gente tinha no laboratório, e chegamos a esses dois candidatos a inibidores da nossa enzima-alvo. Ou seja, a partir dos modelos de IA, nós filtramos um banco de dados para ver quais tinham as melhores características para serem testados contra a enzima. Eles foram ativos, a gente trabalhou nesse trabalho. Esse aqui é um outro trabalho que a gente fez utilizando inteligência artificial também. Esse aqui a gente usa uma técnica que chama Fragment Based Design, ou seja, uma técnica baseada em fragmentos moleculares. Aqui são as características de uma molécula para ser fragmento, então ela tem que ter lipofilicidade até 3, massa molecular até 300, 3 doadores ou aceptores de ligação de hidrogênio, e não mais que 3 ligações rotacionáveis. E aqui é mais ou menos o perfil que se usa, né? Então, o Fragment Based ele se baseia no quê? Em dados experimentais para ver a potência desses compostos. Então, a partir deles, você pode fazer por cristalografia, pode fazer por screening biológico, pode fazer por diversos ensaios, indo aqui para melhoria desses compostos e depois os testes que validam quais eles são. Tá? Então, nesse estudo, a gente contou com a colaboração do professor Flávio Emery, grande amigo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Esse foi o doutorado do Renan. E ele pegou vários fragmentos, vocês podem ver, o nome já diz, né? São moléculas pequenas, fragmentos. E ele viu aqui que mediu, está aqui, por fluorimetria, que é os ensaios de inibição dessa proteína, do tripanossoma brucei, tá? Então fez um ensaio de fluorimetria e determinou a potência dessas moléculas, né? Então a gente tem potências relativamente altas aqui, 106 micromolar, 57 micromolar, 121 micromolar, e várias delas que não foram ativas. E qual que era a nossa ideia aqui? Usar a IA para quê? Para ver qual dessas moléculas poderia se melhor adaptar, né? Então nós vimos que esses dois eram promissores, e aí a gente fez o docking molecular, que é ver a interação dela com o receptor, quais eram os pontos de ligação, definimos aqui quais eram os melhores pontos de ligação, e a partir disso fizemos o que nós chamamos de merge, ou seja, a otimização do fragmento. Utilizamos um modelo de IA
para fazer generativo, para ver quais eram as porções mais importantes. E aqui está, então, né, a mistura dessas estruturas. Chegamos a um novo fragmento, mandamos lá para o professor Flávio, ele sintetizou para a gente, e aí vimos aqui, né, essas seriam as interações dos dois primeiros fragmentos, e aqui a interação do nosso novo fragmento, ele teve um ponto negativo em relação aos outros. Mas e aí? O que valida, na verdade, o que a gente quer, né? São os ensaios biológicos, e a gente sabe se ele é ativo ou não. Fomos lá para os testes e aqui está a nossa resposta. Esse fármaco ele teve 17,8 micro, ou seja, muito mais potente, fármaco não, essa molécula, né? Muito mais potente do que as moléculas iniciais, e a gente fez uma coevolução molecular aqui para explicar o porquê disso. Esse trabalho foi capa da ICS Ômega de janeiro desse ano, então a gente ficou bem feliz com o estudo que a gente fez, tá? E o último exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui do grupo é um trabalho que a gente publicou recentemente, né? Testando a nossa biblioteca de moléculas para leucemia mieloide aguda. Então, aqui está as questões, né, que envolvem a leucemia mieloide aguda, não vou entrar aqui nesses detalhes, tá? Mas a gente tinha lá, então, uma molécula de 78 compostos e foi feito teste biológico de duas linhagens celulares de leucemia, e aqui nós vimos, né, que várias foram testadas e 3 delas, na verdade, foram promissoras. Tá? Então a gente viu que elas eram potentes, que elas davam uma atividade bastante razoável, que tem os dados em micromolar, tá? Em 24, 48, 72 horas. A gente vê que as moléculas realmente eram promissoras, e uma delas, né, que é essa daqui, ela foi bem mais interessante, mas nós queríamos saber qual o alvo, aonde que ela atua, né? Em qual via bioquímica que ela atua. Então aí nós fomos utilizar a IA, o Vitor, que é meu aluno de doutorado, ele pegou um banco de dados de compostos bioativos para essa linhagem. Então, a gente tinha aqui o Scienfinder com 152 compostos, o Campbell com 512 compostos. Usamos filtros e marcadores de toxicidade, né, erros estruturais, tautomeria. E desses 590 compostos, fiz construção dos modelos 3D para quê? Para ver qual as propriedades que eles deveriam ser comuns para identificar o alvo bioquímico. Com isso, geramos o que nós chamamos de modelo farmacofórico. O que é isso? São esferas espaciais que dão as características dessa molécula para ela ter atividade. Então, nós temos aqui 2 anéis, 4 aceptores de ligação de hidrogênio, um doador de ligação de hidrogênio. Fomos, então, a partir disso, para saber o alvo molecular, nós fomos buscar quais eram as moléculas ativas que tinham características semelhantes. Identificamos 4 delas, e entre elas, é um fármaco, o tamiborateno, que é um fármaco que atua por uma via, né, por uma via celular já conhecida. E com isso nós chegamos aqui a essa via do FLT3, que é a via bioquímica que a nossa molécula está atuando. Fizemos uma combinação, então ele atuou, ou seja, usando a IA aqui, né, para o reconhecimento desses padrões de características químicas, nós conseguimos achar qual era a via comparando com o fármaco já conhecido. Esse fármaco aqui também, a gente só mostrando aqui como a gente fez, também já foi uma publicação nossa. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é uma iniciativa do nosso grupo, e junto com o grupo do professor Marcos Scott, um grande amigo da Universidade Federal da Paraíba, que agora, atualmente, ele está na Universidade da Carolina do Norte, com um período sabático. Nós chegamos aqui no nosso projeto Iracema Database, que é um projeto Innovative Research Analysis and Computational Exploration of Molecules Assembled in Brazil. Qual que é a nossa ideia aqui com o Iracema, mostrando a carinha dele para vocês, é fazer um banco de dados de compostos produzidos no Brasil que tem atividade biológica. O Iracema já está no ar, né? E a partir dele, as pessoas podem triar novas moléculas ou por características químicas, ou por dados biológicos, ou por propriedades, e com isso encontrar qual o caminho para se chegar a essa molécula, ou chegar a quem sintetizou, ou chegar onde ela foi produzida. Aqui estão alguns dos nossos colaboradores que estão no time aí do Iracema, tá? E aqui, só para terminar, é o grupo do laboratório, então, só descrevendo, né? Tem o Michel, que é pós-doc,
Raifa, Marissa são doutorandas, André e Vitor doutorandos, a Raiza está entrando agora no doutorado, Thaís, mestrado, Gustavo terminou o mestrado agora, e os outros aqui são alunos de iniciação, o Igor, a Luísa, o Lucas e a Manuela. E agradecendo, então, também quem paga a conta, né? Aqui, CNPq, CAPES, a FUSP, os professores colaborando com todo esse trabalho e o pessoal que está trabalhando aí no time do Iracema. Queria agradecer a oportunidade e fico à disposição aqui para qualquer pergunta, tá? Oi? Boa tarde. Boa tarde. Aqui quem fala é o Leandro, aqui da Epidemiologia do Einstein, tudo bom? Tudo bom, Leandro? Parabéns pela apresentação, é brilhante e inspiradora, viu? Muito obrigado. Minha dúvida seria, depois da descoberta, através de um modelo preditivo, depois que eu descubro um novo fármaco, um novo composto, como eu produtizo isso? Como que eu faço isso virar um produto? Quais são as conversas que acontecem? É mais Bom, nessa segunda parte que eu tenho essa dúvida. então, é aí é que está o interessante da coisa que a academia hoje, né? A gente não tem, muitas vezes, a verba para os ensaios clínicos, tá? Então, quando você chega ali numa coisa interessante, aí tem que ter a parceria com as indústrias farmacêuticas, né? Porque os ensaios clínicos são muito caros. E geralmente esse é o caminho. Você apresenta para uma empresa que tem o interesse a isso, e aí vai para os ensaios clínicos para chegar até a, a prateleira da farmácia. E existe alguma validação por pares? Então, outros cientistas de dados vão analisar de novo o modelo como um todo? Como funciona? É que geralmente, assim, ó, o modelo, quando a gente consegue, os modelos, a validação são com os dados experimentais, né? A gente valida fazendo os testes biológicos e mostrando que aquela molécula funcionou, tá? A construção do modelo, talvez seja isso que você queira saber, né? A construção do modelo, ela tem validações internas e externas com datasets externos, por exemplo, com é, coisas do tipo que a gente valida se o modelo realmente ele tem uma capacidade preditiva. Essa parte sim, eu entendi. Deixa eu tentar até reformular. Ah, Então, eu fiz toda a parte de construção do meu modelo, tive uma ideia para fazer algum teste estatístico ou rodar um modelo preditivo para algum problema. certo. Rodei o meu modelo preditivo, fiz as devidas validações, meu modelo preditivo ele é promissor, ele me trouxe alguma resposta muito interessante e eu quero levar isso para a indústria. Como Então, funciona esse próximo passo, tanto da parte de criar um produto, a validação, essa segunda validação, não validação de modelo e tudo mais, para ver se os artigos criados, as validações técnicas, uma segunda validação ela é feita. Como funciona essa segunda etapa? Então, a prova de conceito que a gente chama são os dados biológicos, né? Você mostrar que realmente funcionou para aquele fim que você está buscando, tá? Então, por exemplo, a gente teve um projeto com a GSK, né? Que era para antiparasitários. E aí o projeto ele morreu porque chegou num ponto que os caras acharam que aquilo não era interessante. Por quê? Nós tivemos compostos com atividade para leishmania bastante razoáveis, só que não eram abaixo numa escala que eles acreditavam que aquilo ali deveria ser dado continuidade para testes. Por exemplo, a gente chegou até em testar em ratos, mas não foi para animais maiores, por exemplo.
entendeu? Então, esses são as etapas que a gente tem que chegar para provar realmente que aquela molécula ela vale um investimento para você passar para um teste clínico. Perfeito, perfeito. Essa era a minha dúvida. Agora ficou muito bem claro. Muito obrigado, Gustavo. Imagina. Mais alguém? Bom, pessoal, temos alguma outra pergunta? Desculpa, eu tive que me ausentar um pouco aqui, mas estou de volta. Sem problema. Pediram aqui o link do Iracema, eu posso colocar aqui no chat? Okay. Pode sim, pode, fique à vontade. Ele está no ar, ele ainda tem alguns testinhos aqui que a gente está fazendo ainda. A gente submeteu o artigo dele a semana passada, então ainda não temos a publicação. Ué, por que eu não copiei? Ctrl+C. Ok, beleza. Chegou aí? Agora sim. Agora. Bom, pessoal, alguma outra pergunta? Não? Dole uma, dole duas. Pô, não foi tão. Não despertei a curiosidade do pessoal aí. O pessoal é meio tímido às vezes. Olá, pessoal. Não sei se eu fui muito técnico também. Temos a pergunta aqui de Ana Paula Santos, que diz: como chegar a um grupo de pesquisa e estudo em andamento? Acredito que tem a ver com como se engajar, participar. Não sei, Ana Paula, se quer reformular aqui a pergunta. Como chegar a um grupo de pesquisa e estudos em andamento? Você quer dizer aqui que está com andamentos em termos de planejamento de fármacos, que use IA? Nós temos alguns grupos no Brasil, tá? Que você pode, caso você tenha interesse. Aqui na USP, em São Paulo, tem o nosso grupo que trabalha. Temos o grupo do professor Adriano Andricópolo em Ribeirão Preto. Desculpa, não, em Ribeirão Preto não, em São Carlos. Temos uma grande amiga, a professora Carolina Horta, na Universidade Federal de Goiás, ela também é super especialista. O Marcos, Fernando Batista da Costa, mas Fernando Batista da Costa é mais voltado para produtos naturais. Tem vários grupos, manda um e-mail que o pessoal é muito receptivo. Se quiser nos visitar lá, Ana Paula, a porta está super aberta. Tem café, fica à vontade. Bom, temos outra pergunta aqui que diz assim: algoritmo genético é comumente utilizado também para a geração de novos possíveis fármacos? Sim, Mariane, né? Sim, nós temos o uso de algoritmos genéticos, muito uso de algoritmos genéticos. Por exemplo, os programas de docking molecular, a grande maioria deles se baseia em algoritmo genético, tá? Se vocês quiserem procurar, tem um programa de docagem molecular que chama DocTor, que foi desenvolvido aqui no Brasil, que é do grupo do professor Lohan Darlene, lá do Laboratório de Computação Científica de Petrópolis, e ele está sendo cotado como um dos melhores assim para predição de interação ligante-receptor do mundo, assim, muito bom. E ele usa algoritmo genético como base da busca de interação. Ok. Bom, pessoal, deixa eu ver, parece que chegou. Ok. Temos alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Se não, então, Dr. Gustavo, agradeço a sua participação, por ter topado também. Assim, né, o pessoal, às vezes, aqui é um pouco meio tímido, né? Mas eu consegui acompanhar alguma parte da apresentação, né? Porque eu estou em 2 reuniões hoje, é uma loucura para mim hoje. Sem problema. Mas agradeço inteiramente sua participação e assim, né? Espero que a gente possa ver você em alguma futuramente, né? Novamente.
E também está convidado, né, a conhecer nosso grupo, né, nosso grupo de interesse em IA em saúde. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui, agradeço o convite, me coloco à disposição também. O Werner tem meu e-mail aí, eu posso passar também, meu sobrenome, trocínio@usp. Quem tiver outras curiosidades, pessoal que não quis falar, se achar interessante outros questionamentos, fiquem à vontade para escrever, tá? Quiserem conhecer também nosso laboratório, a gente. Ela quer o e-mail, vou pôr meu e-mail aqui. É, o nosso laboratório fica na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP aqui. Fico à disposição e é um grande prazer mesmo poder estar aqui com vocês. E quando quiserem discutir mais alguma coisa que vocês tenham interesse, colaborações, eu fico super à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Só queria reforçar, pessoal, no chat eu coloquei aqui também nosso link para poder avaliar nossa sessão de hoje, né? Por favor, passem por lá, deem um joinha aí. Um joinha, né? Na verdade, é um questionário quer com escala de 1 a 5. Mas não esqueçam, por favor, avaliar. Isso é muito importante para a gente, para poder melhorar, né, nossas reuniões. Pode falar mal do palestrante, tudo. Pode ter uma caixinha de comentário lá. Mas não tem nada de ruim falar do senhor, viu, doutor Gustavo? Obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, Ótimo Werner. final de semana. Tchau. Tchau. Manda um abraço pro professor. Até mais. Tchau. Tchau.